Cybercast no ar, galera. Aqui quem fala é Aldo Alves, estou aqui com o meu amigo Gabriel. Quem que a gente entrevista hoje, Gabriel? Então, hoje a gente vai falar? Hoje a gente recebe Deni, ele é diretor de cibersegurança, com mais de 24 anos de experiência internacional e fundador da SOC Tips. Né? Então já passou por grandes empresas como Santander, Accenture, Telefônica, Ernst Young, sempre unindo ali a visão executiva de liderança com mão na massa de quem realmente constrói a operação de segurança, tá? Então hoje a gente vai conversar aí. Primeiramente, obrigado, Deni, pelo convite. Aliás, pelo convite não, por ter aceitado o nosso convite, né? Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. por aceitar. Tamo juntos. E o Aldo tem a primeira pergunta aí para fazer pro Deni, já. Deni, primeiro, para o pessoal te conhecer, fala um pouquinho mais da tua carreira, dá um resuminho aí para o pessoal te conhecer. Legal, vamos lá. Então vamos já começar com tudo aqui, tá? Vamos trazer uma visão primeiro, assim, para falar da minha vida. Vou trazer sobre um conceito da faculdade de Stanford, na Califórnia, baseado em felicidade, que eles chamam design da vida. O que é esse conceito? Eles explicam que todo mundo, eles recomendam que as pessoas devem ter 3 vidas. A primeira vida é aquilo que você faz para ganhar dinheiro. Então todo mundo pensa aí, o que você faz para ganhar dinheiro, tá bom? Meu caso, o que eu faço para ganhar dinheiro é trabalhar com cibersegurança, né? Então, e a segunda vida dele, qual que é? A segunda vida é o que você faria da sua vida que você faria de graça, mas as pessoas te pagassem por isso. Para pensar aí, ó, o que você faria de graça, mas as pessoas te pagassem por isso. No meu caso, é uma história bem engraçada, porque assim, eu quando eu tinha 9 anos de idade, já tinha 4 patrocínios no skate, então fui skatista profissional durante muitos anos, até os 24 anos. E o que aconteceu? Então eu curtia rock, teve um momento da minha vida que eu fui parar lá em Miami com um amigo meu, em 2016, 2014, eu não lembro agora, pra falar de um festival de música eletrônica, e quis virar DJ. Então minha segunda vida, o que aconteceu? Eu virei DJ profissional. Olha só. Fiquei 3 anos no top 100 do mundo de DJ e eu não sou o cara da balada, nada disso. E acabou que... Então, essa segunda vida é uma coisa que eu faria de graça e as pessoas me pagam por isso, né? E a terceira vida, qual que é? É o que você faria da sua vida se nada importasse. Aparência, dinheiro, nada importasse. O que você faria da sua vida, né? No meu caso, eu fui pro montanhismo. Que é um lugar que, tipo, não importa se você fez a barba, não fez, se você tomou banho, não tomou, se tá lá em contato com a natureza. Então, assim... O que eu respondendo, o que eu faço? Hoje eu trabalho com cibersegurança, também já fui DJ profissional. Hoje também tem a parte do esporte, sou triatleta, né? E na minha carreira eu comecei lá de baixo mesmo. Sempre trabalhei com cibersegurança até chegar no topo da carreira, que é quando eu cheguei no top 1 de cibersegurança no Brasil e em 8º no mundo, né? Então hoje, essa é a minha realidade profissional hoje, Aldo. Deni, comenta um pouco mais como significa esse top 1, influenciador, né, do Brasil. E você comentou também que tem a respeito, foi o top 1 de liderança também. Acabou que foi uma consequência. A coisa do LinkedIn foi uma loucura, porque foi assim, ó. Eu não sabia que existia um ranking no LinkedIn. E aí apareceu meu nome lá, entre os 10 profissionais, alguma coisa assim, no ano passado. E me avisaram. Falei, o quê? Não acredito que tem um negócio desse. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, você não é o bichão, Deni? Por que você não está em primeiro? Se você trabalha em diversos países, já trabalhou em mais de 10 países aí, lidera alguns dos maiores projetos de SOC do mundo, etc. Por que não está em primeiro? Porque o que acontece? O LinkedIn, pessoal, vamos lá. O LinkedIn é uma rede que não tem como você comprar seguidor. Não tem, assim, não é igual o Instagram, não tem nada disso lá. Então, verdade. Ou você realmente conquista as pessoas, ou você conquista as pessoas. Não como é que fala? Não tem dinheiro lá dentro que faça você comprar seguidor e tudo mais. Então, vamos lá, falando de LinkedIn. O que aconteceu? Eu fui procurar no mercado empresas de marketing digital, etc., para entender como é que funcionava isso. Ninguém conhece. Olha o que eu estou falando para vocês. As pessoas não conhecem o que acontece dentro do LinkedIn. Bom, então eu fui aprender como? Na guerra. Vamos botar para testar então as coisas. Vamos testar isso, testar aquilo, entender como que funcionam as coisas. Moral da história. Nada funciona. Respondendo a sua pergunta, como que eu virei top 1? Simples, servindo a comunidade. O que eu fiz foi pegar o meu propósito de vida, que é pegar tudo que eu adquiri de conhecimento,
de habilidades, de experiência ao longo de mais de 24 anos e transbordei tudo isso servindo sem esperar receber R$1 de volta para a comunidade. E aí, o que aconteceu na minha vida? É como se eu, Dene, estivesse trabalhando hoje, em mais de 26 mil projetos ao mesmo tempo. Por quê? Porque cada pessoa que entrou em contato comigo recebeu algo que gerou um valor na vida dela, no projeto dela. Então, imagina, olha só, olha que interessante, pessoal. É como se eu estivesse trabalhando em mais de 26 mil projetos simultaneamente. Então, Aldo, como que eu fiz? Eu fui lá e falei, cara, eu vou entregar igual uma cachoeira. Tipo assim, ó, a água tá aqui da cachoeira, a galera tá aqui. Se eu cheguei no top 1, eu vou transbordar minha cachoeira. E aí quem tá lá embaixo tá recebendo todo esse conteúdo, tá gerando um resultado na vida deles, e aí um vai falando pro outro, que vai falando pro outro, que vai falando... Explodiu. Só que a diferença, o que é explodiu? Não tem curioso comigo. Olha só o que eu tô falando pra vocês. Quem tá lá no meu LinkedIn, quem tá lá, por exemplo, no meu LinkedIn, são profissionais de cibersegurança. Não é a pernilongo, não é os curiosos, é a galera que está na mesma jornada que nós estamos, que estão na mesma guerra que nós estamos. Então, isso tudo gerou o quê? As pessoas hoje, elas se sentem íntimas de mim. Então, a construção de uma intimidade, que nada mais é que tem esse relacionamento, é que a comunidade acabou me levando para esse top 1. Então, é isso, cara. É você servir as pessoas, cara. E aí você foi primeiro também em liderança, né? Acabou que cresci tanto no engajamento no LinkedIn, que o LinkedIn, o que ele faz? Ele, baseado no teu perfil comportamental, histórico profissional, etc., ele que enquadra em qual ranking que você vai estar. Você não escolhe se você vai estar em cibersegurança, não é você que escolhe isso. É o próprio algoritmo que faz isso. Então, no meu caso, como eu desenvolvo líderes para a área de cibersegurança, eu acabei também entrando no ranking dos principais líderes do Brasil e fui para a primeira posição também. Ficando na frente de outros líderes consagrados de outras empresas monstros. CEOs assim, de grandes empresas, foi uma grande surpresa. E isso mostra o quê? Que qualquer pessoa que servir, independente do ramo que está, a partir do momento que você está gerando um resultado na vida das pessoas, que você está entregando valor para as pessoas, mesmo, por exemplo, nós três que somos especialistas em cibersegurança, nós também acabamos influenciando outros nichos também, como a parte de liderança. E, Dene, eu acompanho já há um tempo tuas postagens. Cara, você... É como se você estivesse colocando carta na mesa ali, que muitos gestores ali não colocariam, de repente deixariam para um momento de uma palestra privada, num grande evento. E, cara, parece que não acaba a tua munição. Você coloca ali gratuitamente e é uma coisa louca, porque você percorre ali os posts e começa a ver os comentários da galera. E você fala, galera, comenta CISO para te enviar o material, para você gerar esse valor, né? Para as pessoas, que nem você está falando da cachoeira, né? Que você vai derrubando e gerando valor para essas pessoas. E muito gerente ali, CISO... pessoas da área de cibersegurança comentam isso. É uma coisa que fica assim, poxa, eu sou de segurança, mas eu não quero aparecer que eu tô ali. Mas a gente vê uma galera de referência ali, cara, e todos os posts acontece isso. Sim, é o que doida. Você falou. É uma moeda de troca. Uma moeda de troca é o seguinte, quanto mais energia as pessoas entregam para mim, eu vou dar o meu melhor, vou dar o máximo. E o que você fala assim de carta na mesa, o que é? Quando você é forjado na guerra, você vai governar na paz. E o que acontece? Nós, que trabalhamos na área de cyber, nós praticamente nós somos treinados para ficar levando pancada, para deixar o celular ligado de madrugada, para estar disponível o tempo todo, para lá atuar na gestão de crise o tempo todo. Mas ninguém ensinou a gente a como sair desse caos e ir para uma jornada de governança mesmo. Então, o que acontece? Eu tomei tanta porrada na minha carreira. Eu entrei tanto incidente maluco, gigante, contenção do Black Cat no Brasil, por exemplo, construir projetos de cibersegurança de um país inteiro, etc. O que acontece, Aldo? Hoje eu estou transbordando tudo isso para a comunidade. Então, tudo que eu apliquei, funcionou, gerou resultado na minha vida, então realmente eu tenho muito para entregar, vou continuar entregando. E quanto mais a comunidade apoiar, e é o que você falou, profissionais hoje que são os profissionais
das antigas, os profissionais que estão em grandes posições de cibersegurança, não só no Brasil como no exterior, estão me apoiando lá no LinkedIn. E é isso, porque sabe que a única coisa que eu estou fazendo é servindo. Não estou cobrando R$1 de ninguém lá. Não tem nada por trás ali, é só entrega mesmo. Cara, e que coisa doida, porque a gente pensa assim o seguinte, né? Por exemplo, eu curtia música eletrônica, enfim, quando era moleque cheguei aí em rave, festival de música eletrônica, enfim. Mas você foi um DJ profissional, cara, e um dos melhores ali no top, no ranking ali, né, mundial ali. E eu vi ali teus trabalhos, tudo. Cara, foi muito profissional. Você foi triatleta, enfim, você está fazendo isso, o trabalho da sua mentoria, eu tô dentro da tua mentoria, né? Sim. De cibersegurança, de CISO. Cara, não foi uma coisa assim, vamos dizer assim, para o pessoal que está assistindo a gente. Você chegou a ser melhor em tudo, vamos dizer assim, vários aspectos da sua vida. Como que é essa relação do Deni se doar e para ser uma referência naquilo que está fazendo, em tudo na tua vida? Como foi minha jornada? Eu decidi em 2015 a me especializar na área de coaching. Então hoje eu tenho mais de 16 certificações internacionais nessa parte de desenvolvimento de pessoas. Então o que eu faço, Aldo? Gabriel, eu faço uma reprogramação mental. Então eu identifico quem eu quero ser naquele momento e faço uma reprogramação mental. Então eu reprogramo minha mente para ser quem eu quero ser na minha vida. Então vamos pegar o caso da galera de segurança. Vamos lá. Por que todos os caras de cibersegurança usam preto? Vocês sabem? Todos não, né? Vamos lá. Não, grande parte. Usa cores mais escuras. Não, mas o seu também tá escuro. O meu é escuro também. É o arquétipo do detetive. Então, nós aqui estamos usando a nossa programação neurolinguística para, nesse momento que nós estamos trabalhando com cibersegurança, estarmos no papel do detetive. Então, o nosso posicionamento na área de cyber é como se nós fôssemos um detetive. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tudo que a gente for fazer na vida, a gente vai ter um arquétipo. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar de DJ, por exemplo, não posso ir de preto. Então, tem um arquétipo. Então, por exemplo, amanhã vai ter uma palestra importante que eu vim para o Brasil aqui por causa desse evento. O que aconteceu? Toda a minha roupa foi pensada baseado no posicionamento. Olha que eu estou trazendo de informação importante. No posicionamento que eu quero gerar no mercado. Então a história é, o Deni vai usar tênis ou ele vai usar sapato? Ele vai de terno e gravata nessa palestra? Então assim, o tênis que foi escolhido, a cor da calça... É intencional. Exatamente. Porque aonde que eu quero chegar com essa história? Que foi feita uma pergunta aqui muito importante, que esse é o X da questão. Primeiro ponto vou dar um passinho para trás para responder essa pergunta. Quando alguém quer trabalhar comigo, quer andar comigo, vamos falar o seguinte, eu vou fazer uma entrevista com a pessoa. O que eu quero saber é o seguinte, o que você faz de excepcional que mais ninguém faz? Eu não quero saber a experiência da pessoa, eu não quero saber se ela tem certificação, se ela tem faculdade, onde que ela trabalhou, eu não quero nada disso. Eu quero saber o seguinte, o que você faz de excepcional que mais ninguém faz? Só isso que eu quero saber. O cara, ou ele vai travar na entrevista, ou ele vai falar, o que eu faço de excepcional... É isso. É isso. Legal. Por quê? Porque eu consigo mapear aonde essa pessoa consegue gerar valor. E aí, se essa pessoa gera um valor que eu tô buscando esse valor, tamo juntos. Bora pra cima. Se esse cara faz uma coisa que eu não faço, tamo juntos. Igual vocês. Vocês são os caras do podcast hoje. Os caras de cibersegurança do podcast. Pô, pra mim é uma honra estar aqui andando junto com vocês. Porque eu não faço o que vocês fazem. Então, uma coisa excepcional que vocês fazem hoje é a questão do podcast. Legal, o primeiro ponto é esse. Vamos trazer para a minha realidade. O que aconteceu na minha carreira? O mercado me deu um apelido chamado SOC Builder. É uma carreira que não existe. E aí o mercado internacional falou, cara, começou a história, vamos montar um SOC? As grandes empresas. Tá, mas como que monta esse negócio? Chama o Deni lá. Aí começou, chama o consultor de SOC. Então, virou SOC Builder. Por que eu estou falando isso? Dentro da área de cibersegurança, eu, Deni, tô nichado em operações de cibersegurança. Então, tem várias coisas. Tem Blue Team, Red Team, tem GRC, tem um monte de coisa, né? Para fazer de uma longa história uma curta história. Eu, Deni, estou nichado na parte de operações de segurança.
que aconteceu de operações de segurança? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, qual que é? Eu preciso me conectar com pessoas que querem também falar de operações de cibersegurança, que é o que a gente chama de persona. E por que eu estou contando tudo isso? Porque todo o meu posicionamento, tudo que eu falo, faço, respiro, é para me conectar com essas pessoas, para ter intimidade com essas pessoas. Então, tudo que eu faço, por exemplo, a gente se conheceu, já não conheceu, Gabriel? A gente se conhece de outros lugares. Ah, é? Eu peguei ele agora. É mesmo, cara? Eu vou falar da onde. Fala aí, vamos lá. Eu vou falar da onde. Você trabalhou no Santander, ali em 2016, 2018? Sim. Então, o Santander foi uma das empresas que participou de um desafio na FIAP. Verdade. Já entendeu. A primeira turma de defesa cibernética da FIAP foi em 2018, eu era dessa turma. E o primeiro desafio da turma foi do Santander. E aí eu fui lá dar uma Você foi palestra lá, lá para os dar uma alunos, palestra. participar lá, dar uma mentoria para os alunos. Dar uma mentoria para os alunos para desenvolver os projetos. Desenvolvimento mobile, lá era um desafio de Exatamente mobile. isso. De mobile, de prevenção à fraude, lembra? Alguma coisa Prevenção à fraude mobile. Olha isso, olha o que você viu com a minha vida. Mas, por exemplo, quando eu cheguei aqui hoje... conheceu hoje, de fato, eu não conversei com você na época. A gente não teve muito contato na época, eu não lembro muito também. Mas foi exatamente isso, era prevenção à fraude. Prevenção à fraude, não foi? No mobile. Exatamente. Mas, por exemplo, quando eu cheguei aqui hoje, a gente conversou um pouquinho. Você já se sentiu íntimo? Já se sentiu conectado comigo? Rapidamente. É isso. Então, como que a gente faz hoje? A questão é, nichou, descobriu a persona, aí a gente vai trabalhar o posicionamento. Então, o posicionamento, o que é? É as pessoas se sentirem... Quando eu falo íntimo, é assim, as pessoas se sentirem à vontade com você. Você conquistar as pessoas. Então, você levar isso para todas as áreas da sua vida. E isso é intencional, do jeito que você está falando assim. Você consegue provocar isso. Exatamente. Tudo isso é... Porque você tem duas formas de você fazer isso. De forma racional ou pelo coração. Toda vez que você for levar pro racional, vai dar ruim, cara. Perde o encanto. Perde o encanto. Então, por exemplo, eu tô aqui hoje de peito aberto, de coração. Eu tô aqui porque eu amo fazer isso que eu tô fazendo. Então, a mágica acontece. Então, a questão é a seguinte. Mas para também chegar nesse nível, aí vem algumas técnicas. A gente vai chamar uma das técnicas, né, de cosmovisão. O que é a cosmovisão? Até a gente já vai começar a levar isso para a parte de cibersegurança. É o seguinte, não adianta, por exemplo, o André ele tá cuidando da nossa produção, tá nos backstage ali, né, nos bastidores ali. Então, por exemplo, eu cheguei ali no André hoje, não conheci o André, conheci o André agora. O que eu falei? André, que legal, cara, você tem um equipamento aí que eu não conheço, me explica aí o equipamento. E aí, o que acontece? Ele começou a me explicar o equipamento que ele tá usando, mostrou o software, e, pô, foi um papo muito legal. Então, o que acontece? Naquele momento, eu estava muito interessado mesmo no que ele estava falando, mas eu também estava mapeando até onde que eu podia ir na conversa com ele. Então, por exemplo, naquele tema, ele é uma autoridade naquele tema que eu não sou. Então, eu não consigo entrar no mundo dele, entendeu? Assim, eu não consigo falar naquele tema com ele. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai entrar numa reunião, conversar com alguém, ou fazer uma venda, seja o que for, a gente tem que entender qual que é o nível de consciência da outra pessoa. Qual que é a visão daquela pessoa no tema de cibersegurança. Qual que é a visão daquela pessoa no tema de teste de invasão, de ISO 27001, de NIST. Por quê? Porque, sem falar desses temas, porque baseado no nível de entendimento da pessoa, eu consigo conversar com ela de igual para igual, ou eu tenho que baixar o nível, etc. Então, tudo isso, quando você leva isso para outras áreas da sua vida, não para a área de cyber... Para tudo, né? Para tudo. Você encapsula a informação para passar para outra pessoa. Você tem que exatamente. A leitura, não sei se eu posso... na verdade, eu iria falar que essa é uma habilidade muito essencial para o negócio, né? Principalmente assim para cargos mais de gestão, que lidam com pessoas. Não que na área técnica não seja, porque também é. Né? Aí, aproveitando que a gente está falando desse assunto, qual que você acha que é a dificuldade hoje da persona técnica, do capuz, em se relacionar com outras ou defender um ponto em uma reunião? Assim, qual que é a dificuldade que você vê? Gente, vocês vão cair para trás. Agora eu vou falar um segredo que ninguém conhece. A questão é que, vamos pegar o cara que tá lá, o carinha do TI, o carinha do Fire, o carinha do antivírus. Por quê? Porque ele passa esse posicionamento. Ele se posiciona como um cara técnico. Mas o que acontece? Ele não cria, Gabriel, intimidade com
as pessoas com que ele convive. Ele não cria essa intimidade. O que é criar essa intimidade? Ele não cativa essas pessoas. Como que eu crio intimidade? Tá, Dani, mas como você faz no ambiente corporativo? Simples, sem brincadeira. Eu saio dando um rolê na empresa, saio andando para a empresa e vou lá e pergunto para as pessoas: cara, como que eu posso te ajudar hoje? Gabriel, como que eu posso te ajudar hoje? Aldo, qual o problema que você tem para resolver que você não conseguiu resolver ainda? O cara fala: pô, eu tô com um problema assim, assim, assado, tal. Que nem o ano passado, né? Que eu usei muito essa técnica, né? Para construir essa intimidade com as pessoas. O que aconteceu? As pessoas falam assim: cara, pô, a internet tá lenta. A única coisa que eu fiz foi falar com o time de infra para verificar como que eu podia colaborar no diagnóstico de por que a internet estava lenta. Uma coisa assim que não era da minha alçada, não era da minha área. Mas a informação chegou para mim, mas não chegou para outra pessoa. E naquele momento, eu entrei lá naquela parte do cosmovisão, comecei a mapear o entendimento da pessoa no tema, se é a internet que está lenta, se não é, não sei o que lá. Comecei a ajudar ela a gerar um resultado. Então, eu ajudo a pessoa a gerar um resultado lá na vida dela. Nesse caso, foi melhorar a internet para essa pessoa. Ela começa a se sentir íntima, começa a se sentir à vontade, e aí eu vou falar na linguagem dela. Então, vamos levar isso mais para alto nível agora. Parte técnica, falando com o CEO. Cara, qual que é a linguagem do CEO? É grana. Grana, negócio. Aí o cara vai lá e fala: olha, a gente achou 30 vulnerabilidades CVE aqui. SQL injection. Cri. O cara fala assim, ó, o papel do CEO, CFO, é ficar falando não para todo mundo. Ele foi treinado para falar não. Só que, em vez de ele falar não, ele fala isso: ah, vamos ver isso no outro momento. Nossa, muito legal. De uma forma diferente. Isso, mas você tá tomando não ali. Você tá tomando não, né? Agora, se você falar com ele na linguagem que ele entende, no idioma que ele entende, aí você vai criar uma intimidade com ele, você vai entrar na cosmovisão, você vai falar o mesmo idioma que ele. Mesma frequência. Mesma frequência, ele vai se sentir mais à vontade com você, e aí a mágica... CFO, cara, tem outro idioma com o CFO. O diretor jurídico é outro idioma. Por exemplo, o diretor de TI, o cara quer saber de disponibilidade, ele não quer saber de segurança. Então, se você for falar de segurança com ele não vai entender nada, não quer entender nada, ele quer saber o seguinte: cara, qual que vai ser a disponibilidade do ambiente? É isso. Então, o pessoal da área técnica, eles aprendendo a mapear o nível de conhecimento da outra pessoa no tema que ele precisa falar, ele vai adequar o tema para a realidade daquela pessoa, que é a linguagem, né? E também se ele pode aprofundar ou não o tema, qual o nível de consciência. Igual o caso lá do André. Não tinha como me aprofundar ali no tema. Então, fui até onde que eu podia. Depois falei: cara, gratidão pela aula. Foi o que eu falei para ele. E bora para a próxima. Então, é isso que hoje as pessoas não aprenderam. Ô, Dani, você falou uma coisa que foi impressionante para mim, assim, essa pergunta, como eu posso te ajudar? É muito arquétipo de liderança, porque o líder é isso, é servir os outros. E o que acho que a gente está acostumado a ver no mercado é o CISO ou o gerente se fechar. Cara, eu tô com meus problemas aqui. Eu tô atuando para uma coisa que é específica, estratégica, mas o cara não tem essa no que eu posso te ajudar, agregar, se conectar nas pessoas. E talvez seja um erro que esteja ocorrendo muito. E isso assusta, né? Porque imagine o seu chefe, o seu gerente, o que eu posso te ajudar? É sempre assim: eu preciso que você faça isso, não é o que eu posso te ajudar. Quando te inverte esse papel. Cara, eu, por exemplo, ficaria assustado, porque eu falei: cara, eu ouvi isso da minha liderança, o que eu posso te ajudar? E sem ser uma cobrança de trabalho, cara, cadê aquilo que eu te pedi? E é exatamente ao inverso. Então você quebra ali, ó, as linhas ali. Você está 10 passos na frente. Ó, vamos lá. Reunião comercial. Toda reunião... Vamos lá, eu e o Gabriel vamos visitar um cliente agora. A gente não conhece o cliente, não tem relacionamento. Não, vamos lá. Cara, eu sento na mesa de reuniões, a única pergunta que eu faço é a seguinte: qual problema você precisa resolver que você não conseguiu resolver até hoje? Eu só quero saber isso. Eu não vou apresentar minha empresa, eu só quero saber isso. Por quê? Porque eu já levo a pessoa para a solução. Eu saio... Direciona. Isso, curta, né? Só que isso funciona em qualquer área da vida. Vamos lá. Alguém aqui é casado? Sim. Então vamos lá. Cara, para quem é casado, quem tá assistindo o podcast aí, pergunta para sua esposa, para sua namorada, seja quem for: cara, você se sente amada por mim? Faz essa pergunta.
Mas aí, pô, aí é perigoso demais. perigoso. Mas você tá entrando na cosmovisão, você vai ver qual que é a visão da sua esposa em relação àquele tema lá. Então, quando ela te fala se ela se sente amada ou não, você pode mudar o seu posicionamento. E é a mesma coisa na empresa. Agora, vamos lá, vocês tocaram numa dor que ninguém fala disso. O que é? Que a gente chama de silos. O que são os silos? Quando as áreas não se falam. Eu uso ainda outro termo, eu falo guerra civil. Fogo amigo. Que você está trabalhando num ambiente tóxico, que as áreas não se ajudam, não andam, não vai nem para frente nem para trás. Vocês sabem por que tem silos nas empresas? Vocês sabem por quê? Falta de comunicação, né? Não, Ruído. é que a gente costuma, né, o humano, de certa forma, costuma se agrupar em tribos, né? Historicamente, né? É problema de confiança. O silo, a pessoa se fecha porque ela não confia no outro. E aí ela não expõe as suas vulnerabilidades. Então, quanto mais você expor os seus acertos, seus erros, sei lá, mais você vai cativar as pessoas. Quanto mais você se... Cara, não, ninguém pode saber aqui e tal. Não vamos falar isso pro cara. Que fragilidade é essa? Então, assim, quando tem os silos, é por falta de confiança. Então, o primeiro passo é a gente começar a trabalhar a construção da confiança. Quebrar silos é trabalhar a construção de confiança. Como que a gente vai construir a confiança? Criando intimidade com a pessoa. Cara, como que eu posso te ajudar hoje? E muitas vezes o pessoal tem medo de fazer essa pergunta para não vir mais trabalho para ela também, né? Vamos lá. Aí vai. Como faz? Agora vamos entrar nesse ponto. A pessoa que não quer mais trabalho, vamos dizer assim, ela tá ocupando o tempo dela ou ela tá servindo? Essa é a reflexão. Porque quando uma pessoa está trabalhando por causa do salário, porque precisa, etc., ela só está ocupando o tempo dela. Agora, quem está servindo está gerando valor. E aí realmente vai remar na onda. Vamos pegar nosso caso, Gabriel. A gente veio de uma das maiores consultorias do mundo, inclusive da Accenture. Vamos falar aqui, não tem problema nenhum. Accenture, assim, é o lugar que eu acho que tem as pessoas mais inteligentes trabalhando do mundo, é lá. Sem brincadeira. Não sei qual muita gente boa lá, gostei. É uma grande empresa. Qual que é o modelo lá deles lá? É assim, ó. Para você ser promovido lá, você tem que estar em projetos que estão... Você tem que estar se pagando. Então, você tem que lançar horas em algum projeto que está algum cliente pagando. É isso aí. Então, se você atingiu sua meta lá, dependendo do seu nível de carreira, de 70%, etc., 90%, etc., você já sabe que você vai estar elegível a uma promoção. Então, você se promove. Então, o que acontece? Lá na Accenture, eu liderava para a América Latina toda. Os caras ficavam doidos atrás de mim pedindo projeto. Por quê? Porque se ele não tivesse... a hora lançar, ele já sabia que ele já estava na faixa de corte, ele podia ser demitido. Exatamente. Ou ele podia ser promovido. Mas a questão tem esse modelo de negócio, mas tem outro modelo, que é o que eu estou trazendo aqui, se realmente as pessoas, vamos pegar esse caso aí, se as pessoas estão lá para ocupar o tempo delas, porque é uma gaiola de ouro, você ganha carro, telefones, salário alto, você tem, é uma gaiola de ouro o negócio. Tipo, você saiu de lá, você acabou tua vida, por exemplo. Porque é muito benefício, entendeu? Verdade. É muito benefício. Sim. Tipo, imagina, você ter o carro do ano, ter tudo, é top demais. Mas a questão, você tá lá por causa disso tudo, ocupando seu tempo da sua vida, ou você tá lá servindo? Entendeu? Então, é isso, cara. Quando a gente vai pra servir, nós vamos remar na onda e vamos falar pros caras assim, cara, o que você precisa de ajuda hoje aí que você não recebeu ainda? E aí as coisas vão começar a aparecer. E aí, quando as coisas começam a aparecer, você vai colaborar com os recursos que você tem, do jeito que você pode, para gerar, nem que seja um resultado pequeno na vida daquela pessoa. E aí aquela pessoa, realmente, ela vai confiar mais em você, vai se abrir mais com você, porque ela percebeu que você está ali, cara, de coração, para colaborar e não para fogo amigo, guerra civil. E na verdade, assim, essa forma de ser, né? De certa forma, é uma coisa que, igual você falou, não é só no mundo corporativo. Você leva isso para a vida, para qualquer etapa, né? Na verdade, qualquer relacionamento, de certa forma, né? Relacionamentos no geral. E é muito comum esse tipo na minha opinião, né? É muito comum esse tipo de iniciativa de ser uma pessoa dessa forma, assim, proativa, que serve no empreendedorismo, né? Então, a gente relaciona muito com o empreendedor ter esse perfil, né?
Mas existe o intraempreendedorismo, que eu não sei nem se é esse termo, né? Aí você pode me corrigir, que é você fazer isso só que dentro de uma organização já, né? Como que é essa diferença aí? E o que é o empreendedor para você? O que hoje, por exemplo, assim, ó, o que as empresas querem é alguém que tenha cabeça de dono. Sim. Que é você empreender dentro da organização. Sim. Agora, de novo, tudo isso depende do que a pessoa faz de mais extraordinário. Tem pessoas que têm um perfil que elas são pessoas mais sistemáticas e metódicas. Essas pessoas, elas estão voltadas mais para gerenciamento de projetos. Sabe aquela pessoa assim, pô, vamos fazer, sei lá, um teste de invasão. Tá, mas quantas horas vamos precisar? Quantas pessoas vamos ter? Que software que a gente vai usar? Qual que vai ser o escopo? Qual blá blá blá? Vai estar calor, vai estar sol, tem frigobar, não tem? O outro perfil, que é uma pessoa mais focada em resultados, a pessoa já fala, beleza, quando? Já não pergunta que software vai usar. Então, assim, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque até na hora da gente formar equipes, para olhar se a gente vai entrar com essa visão de cabeça de dono como uma equipe ou vai construir o próprio negócio, nós vamos buscar pessoas que nós vamos nos complementar. Por quê? Porque a questão não é um ter cabeça de dono ou outro ter cabeça de dono. Não, a questão é que a equipe vai estar a gente chama de visão sistêmica, ou seja, trabalhando em unidade e linguagem. Todo mundo é como se fosse tá pensando do mesmo jeito, querendo o mesmo resultado, buscando o mesmo resultado, olhando é igual aquela história analogia do barco lá. Tá todo mundo remando lá. Se um começar a remar diferente, o barco vai começar a frear. Então, o que a gente vai trazer é exatamente isso para a equipe, para ter essa cabeça de dono. É uma cultura, tá? E essa cultura você vai construindo lá dentro. E aí você vai construindo a equipe, porque assim, sozinho você não vai chegar em nenhum lugar. Esse é uma grande questão na área de cibersegurança, que as pessoas, elas ficam em imersões técnicas. Elas querem saber de NIST, CIS, ISO, a parte lá, vamos usar Atomic Red Team, Caldeira, vamos usar Kali. Tipo, é um negócio maluco. Mas no final das coisas, todo mundo vai trabalhar com pessoas. E os profissionais da área técnica não foram treinados para ter conversas difíceis, não foram treinados para lidar com pessoas, para ter relacionamento com pessoas, e aí começa a acontecer o que vocês estão vendo. A área não vai nem para frente nem para trás, não evolui, ninguém está sentado na mesa onde as decisões são tomadas, já chega tudo já definido. Sim. E vamos para cima. Ô, Dani, você falou uma coisa muito importante, que foi essa questão dos silos, né? Eu acho que você tem essa visão porque você é arquiteto. O arquiteto tem muito essa visão de todo mundo estar remando para o mesmo lado, no mesmo sentido, na mesma sincronia. E a gente vê esses silos organizacionais, até os silos de cibersegurança, fazer o melhor para cibersegurança, mas às vezes está desconexo, porque cibersegurança está 100 por hora e infraestrutura está 20 por hora. E continua acelerando a 100, 120. É o que você falou, eu estava vendo um problema que era de infraestrutura. Eu queria resolver aquele problema porque a internet estava lenta, que não era um problema específico, às vezes, de cibersegurança. Então, você tem muito essa visão. Você falou que você é um cara operacional, de SOC, tudo, SOC Builder, mas você também alinhou esse mindset de projetos, de ter essa visão arquitetônica de missões e objetivos da companhia, de repente, de risco. Então, você se aproveita também disso. Sim, porque o que você está falando é o seguinte, olha, a turma vai para a esquerda e outra turma vai para a direita. Vamos acabar com essa bagunça. Como que a gente acaba com essa bagunça? Vamos lá. O que a gente tem que olhar? Entender onde nós estamos atuando, quais são as iniciativas estratégicas. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso mapear quais são as iniciativas estratégicas. Para recebermos essa informação, a gente tem que estar sentado na mesa onde tem essas informações. Aí entra uma outra jornada que eu chamo de criar alianças estratégicas. Você fazer amizades, você ter amigos antes de precisar ter amigos. Boa. Isso é importantíssimo. Isso é importante. Ô, Dani, só um parênteses, que eu acho que encaixa perfeito no que você está descrevendo. Uma empresa contratou um cara, um CISO novo, um gerente de cibersegurança, e o cara sai querendo já fazer tudo. E eu acho que é esse momento de você descrever tudo isso, né? O processo,
como deveria ser feito, né? O cara, de repente, quer fazer assessment, rodar assessment, já meter a mão na massa. Isso Sabe que já é uma ideia equivocada. Esse cara aí, eu chamo ele de muleta da operação. Muleta do operação. Por quê? Porque ele vai entrar no caos e só vai ser uma muleta do caos. Toda vez que der ruim, vão chamar o cara. Por quê? Porque é um profissional que tem um perfil de trator. O que é pra fazer? Trator. O que é pra fazer? Pra trocar lâmpada? Vamos trocar lâmpada. O que é pra fazer? Tá tendo incidente? Não, já desliga isso, já faz aquilo, já sai rasgando. É uma muleta. Ele, na verdade, em vez de ele organizar o caos, ele gera mais caos. Tá? Mas, voltando lá, dando um passinho para trás, antes de chegar nesse cara aí. O que acontece? Quando eu tenho as iniciativas estratégicas, o que eu vou fazer? Imagina o seguinte. Imagina que o SOC agora, o área de cyber, é um restaurante. Tá bom? Literalmente. Então é um restaurante. Tá? Então, assim, o restaurante, o que acontece? Quando você vai num restaurante, você escolhe a comida que você gosta, não é verdade? Fala, ou vamos no mexicano, no italiano. Sim. Beleza. Você não chega no restaurante italiano pedindo comida japonesa. A área de cibersegurança hoje é isso que está acontecendo. É como se a área de cibersegurança fosse um restaurante italiano e a galera estivesse pedindo comida japonesa para a área de cyber. Olha o que eu estou falando para vocês. E o que acontece? O pior de tudo é que a área de cyber tenta fazer a comida japonesa. Por quê, Aldo? Por quê, Gabriel? Porque não tem... O pessoal não tem uma coisa chamada cardápio. O cardápio nada mais é que o catálogo de serviço, o book de serviços, o nome que você quiser dar. Ele não tem... Nem a área de cyber sabe o que eles fazem. Aí o que acontece? Se você não tem cardápio, aí a comida vai chegar sempre atrasada, vai chegar comida misturada. Por quê? O cara não sabe nem fazer a comida que tem lá, porque... Então, assim... E o cliente não sabe o que pedir para a área de cyber. Ele pede o que ele quiser. Ele pede o que quiser. E dane-se, entendeu? É isso. Por quê? Porque a própria área... não. Então, de novo, sem as iniciativas estratégicas mapeadas, eu vou montar o quê? O meu catálogo de serviços, meu book de serviços, ele existe para atender os requisitos de negócio, os requisitos de compliance e os requisitos de cibersegurança. É para isso que nós... E esses requisitos, eles são para atender as iniciativas estratégicas. Ou seja, o serviço que eu vou entregar de cibersegurança dentro da organização onde eu atuo é para suportar as iniciativas estratégicas do negócio. Se eu não tenho isso mapeado, aí é como se fosse um restaurante italiano vendendo comida japonesa, cara. E Denis, sabe o que eu sinto, cara? Infelizmente, muitas áreas de segurança não fazem o básico de fazer o apetite de risco da companhia. De ter o apetite lá de risco, saber o que vai defender, as premissas, o que é joias da coroa, o que tem que ser priorizado, o que não tem que ser priorizado, para fazer esse catálogo. E aí os caras fazem depois, eles não fazem antes, em primeiro momento. Porque eles não construíram uma aliança estratégica com seus pares nas outras áreas. Então, a informação não chega para a área de cyber. Aí a área de cyber faz o quê? Ela tenta levar o que ela quer. Tenta adivinhar. Tenta levar o que ela quer para a pessoa. Mas uma coisa é a seguinte, você não gosta de, sei lá, de cachorro-quente. Aí o cara vem te entregar um cachorro-quente. Você fala, mas eu não gosto de cachorro. Salsicha, eu não quero comer salsicha. Isso aí vai dar câncer, eu vou morrer. E é isso que a área de cyber faz hoje, fazendo uma analogia. Então, o que está acontecendo hoje é exatamente o que eu falei. As pessoas não têm a técnica, o método de cosmovisão. As pessoas não fazem alianças estratégicas dentro da organização. As pessoas não estão sentadas na mesa que tomam as decisões, onde tem as iniciativas estratégicas. Então, sem dados, sem informações, nós aqui, se nós três aqui não temos dados, nós não temos como tomar decisões. E são as nossas decisões que vão direcionando para onde vai a nossa vida. Então, olha o que eu estou falando. Então, na área de cibersegurança é a mesma coisa. Para eu tomar decisões como um líder de cyber, eu preciso de dados. E são essas decisões que vão levar a gente ou para o sucesso ou para o fracasso. E foi o caso do gestor que você comentou, que o cara sai igual um trator. Esse cara vai levar a equipe cada vez mais para uma agenda de gestão de crise. Mas por quê? A culpa não é dele. A culpa é de quem contratou ele. E além disso,
além disso, e ele vai ser a muleta. Por quê? Porque a cultura... Olha, eu vou mais fundo ainda. A cultura da empresa é uma cultura de viver na crise. Então, a empresa, a organização, a todo momento, ela está se comunicando com você. Você tem os sinais lá. Você fala... Sabe aquela história que você fala, nossa, que absurdo, meu. Isso é tão fácil de resolver. Por que eles não resolveram até hoje? Porque eles não querem resolver. É um sinal. Então, assim... Aí você vai olhando se faz sentido ou não você continuar naquele ambiente ou não. Então, vamos pegar o meu caso. O meu caso, por exemplo, assim, eu trabalhei em 4 grandes multinacionais. Não vou falar quais delas aconteceu isso, mas foram 4. Tá? O que aconteceu? A política da empresa era o seguinte. Cara, só pode ter promoção uma vez por ano. Ou uma vez a cada 2 anos. Eu gerei tanto valor que eu fui promovido 2 vezes em um ano. Aí o RH bugou. Falou, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Por quê? Porque eu tinha gerado um valor tão grande para a organização, eu fiz uma entrega tão boa, que o reconhecimento era a outra 3ª promoção. Então, o que aconteceu? O RH conversou comigo e falou, Dani, cara, todo mundo sabe, concorda que você tem que ser promovido de novo, mas, assim, já feriu todas as políticas da empresa nas 2 outras promoções e a gente realmente não consegue fazer essa 3ª promoção porque, tipo, está indo contra tudo que uma multinacional. Cara, multinacional não tem como você mudar as coisas assim do dia pra noite. Beleza? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque não tinha, como é que fala assim, o próximo step estava bloqueado por causa da cultura e da política da organização. Não por causa do resultado que eu gerei. O que quer dizer? Que nesse caso, a empresa ficou pequena para mim, entendeu? Eu fiquei tão grande. A culpa não é da empresa, entendeu? Não é da política. Eu cresci tanto que a organização ficou pequena para mim. Então, o que eu faço? Eu vou para outra empresa. Por quê? Não porque eu não gostava de lá, eu amava lá. Só que ficou pequeno lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando a gente está num ambiente, que às vezes é um ambiente tóxico, etc., nosso papel é voltar para olhar para dentro, entender o que eu faço extraordinário que ninguém mais faz. Depois, quais são as pessoas que andariam comigo para fazer isso que eu faço extraordinário, ou precisam disso que eu faço extraordinário. E terceiro, eu vou me posicionar desse jeito. Se naquele ambiente lá não faz sentido, tá? Vamos para a próxima fase. Porque o momento que você está hoje é só uma fase da sua vida. O quanto você tem na sua conta hoje, não importa, é só uma fase da sua vida. A gente está aqui para ir para a próxima fase agora. Então a gente tem que olhar realmente para dentro. Se o local que a gente está trabalhando hoje ficou pequeno para a gente, porque a gente cresceu tanto, ou se a gente está seguindo o nosso propósito ou não. Que é o que eu faço extraordinário que ninguém mais faz. É basicamente isso, cara. O Dani, e, por exemplo, olhando para o mercado brasileiro, qual que você acha que é o maior desafio? Você tem a mentoria, tudo, você tem gerentes lá, CISO, aspirantes, enfim, especialistas. Qual que você acha que é o maior desafio que a gente está passando nesse momento? Hoje, assim, vou abrir aqui a reclamação de todo mundo. A área de cibersegurança ou de segurança da informação responder para a diretoria de TI. Porque o que acontece? Tem um conflito de interesse lá. Mas a questão não é esse conflito de interesse. Porque o CIO, o diretor de TI, provavelmente ele foi treinado para falar com o pessoal da área de negócio. E o pessoal da área de cibersegurança... vou contar para vocês uma coisa assim surreal. Surreal. Se vocês olharem... Vamos falar do Brasil, tá? Primeiro. Tá. Se vocês olharem para o Brasil, os caras que mais crescem nas redes sociais... Os caras que mais crescem nas redes sociais hoje do Brasil, os caras estão falando, assim, na área de cyber, de invasão de redes. As maiores contas do Instagram na área de cyber, etc., YouTube, essas paradas, são profissionais que estão falando de invasão de redes. Beleza? Então, sim, são os caras que estão as maiores contas. Vamos lá. Todo mundo aqui que está nessa mesa, quem está assistindo aí, comenta aí também. Quantos projetos tem de teste de invasão? Quantos projetos tem de proteção? Tem mais projetos? Vamos mudar a pergunta, melhor a pergunta. Tem mais oportunidade para proteger a empresa ou para invadir a empresa? O que vocês acham? Tem mais mercado? Mais dinheiro na mesa? Tem mais dinheiro para proteger. Para proteger, né? Proteger. E como que pode a galera tá engajada com invasão de rede?
se o dinheiro não tá ali? Não tá ali. Entendeu? Então, assim, tem muito romantismo, tem muito... então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Por quê? Porque a parte de teste de invasão, análise de vulnerabilidades, assim, é o básico bem feito. Sim. Tem que ter, acabou e pronto. Por exemplo, né, Gabriel, nós dois trabalhamos numa instituição financeira que lá tinha uma squad só de teste de invasão. Ou seja, tinha uma equipe fazendo teste de invasão todo dia lá. Então, assim, é importantíssimo. Que é glamouroso, né, talvez. É romantismo. É romantismo. Isso, mas por que eu tô falando isso? Porque, assim, cara, não é porque tá todo mundo indo pra direita que é lá que tá o resultado que a gente tá buscando pra nossa vida. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala de mercado no Brasil, as maiores oportunidades hoje realmente estão na parte de estratégia de defesa cibernética, ou que eu vou falar, como melhorar a postura de defesa cibernética. É isso. E por que e o movimento que eu estou liderando, que a gente chama de Manual do CISO, é um movimento realmente para tirar o pessoal lá do operacional que a gente estava falando, Gabriel, do cara técnico, do operacional, e levar para a cadeira de liderança. Por quê? Porque todo mundo foi treinado a levar porrada. Agora nós vamos treinar a turma a falar a linguagem do líder, do CEO, CFO, do diretor. É isso. Mas esse é um dado que eu queria trazer aqui que é incrível. Qual o papel da... Você falou de liderança, times. Qual que é o papel de simulação de crise e tabletop nesse cenário aí? Vamos lá. Imagina o seguinte. Um prédio tá pegando fogo lá. O prédio Quem tá olhando de fora lá no prédio pegando fogo, tá falando, meu Deus do céu, que catástrofe, vai todo mundo morrer. Tá pegando fogo. Só quem tá lá dentro do prédio, tá tudo organizadinho. A filinha de como vai sair, o elevador vai descer lá pro terra automaticamente. Ou seja, é uma coreografia que tá acontecendo dentro do prédio que tá pegando fogo. Sim. Então, quando a gente fala de tabletop exercise, uma simulação de incidente, etc., nada mais é que é como se fosse uma dança, você fazer uma coreografia de quando chegar a crise que vai chegar, o que cada um vai fazer nessa dança. Ou seja, é de extrema importância. Por quê? Porque o prédio vai pegar fogo. E aí quem tá olhando de fora vai estar com o coração partido. Só que nós ensaiamos aquela dança com todo mundo. Então todo mundo já sabe o que fazer, como fazer, para quem ligar. Tá tudo coreografado. Quando as coisas não estão coreografadas, só vai apagar fogo com gasolina. Então, quando as organizações que não fazem isso hoje, que não tem essa cultura de simulação de incidente, tabletop exercise, etc., elas estão apagando fogo com gasolina. É exatamente isso que está acontecendo. Quando acontecer a crise, não vai saber o que fazer e vai virar... Vira o caos, não sabe para que ligar. Vou contar uma história rapidinho aqui para vocês. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é um alerta, um evento e o que é um incidente. Né? Sim, isso é uma confusão de terminologia muito comum no universo principalmente SOC, né? É uma doideira isso aí, né? Vamos lá. Diferença de evento para o incidente. Vamos lá. Todos nós estamos num acampamento agora. Então, a gente foi acampar lá, tá de noite, a gente vai dormir. De repente, o Aldo escuta lá um barulho de um galho quebrando lá fora da barraca lá. Clac! Aí tá todo mundo atento lá, né? Cada um tá na sua barraca aqui, tá bom? Não se preocupe não. Aí, legal. Escutou o barulho do galho quebrando. Cara, só que a gente tem um segurança no nosso acampamento. O segurança foi lá com a lanterna e só viu o galho quebrado, não achou nada. O que é isso? Isso aí foi um evento. Só que aí teve outro galho quebrado. O segurança foi lá com a lanterna e viu o urso. Cara, incidente. Agora é a questão, o segurança vai fazer o quê? Vai ligar pra alguém, vai dar um tiro no urso, vai tirar o Dene primeiro, vai tirar o Gabriel, o que nós vamos fazer? Então, eu tô trazendo isso porque... É didática. Exatamente. É didática. Porque essa é a diferença de, por exemplo, é desse jeito que eu explico, evento e incidente. Todo mundo tem. Gostei da explicação. E eu vou copiar. Pode copiar, cara. Vou copiar, porque realmente ilustra muito bem o conceito, né? De fato, né? Porque é muito abstrato também. Isso é mais abstrato. Você colocou um exemplo fictício, né? Mas que pode acontecer.
Mas quando se trata ali no SOC, é mais abstrato, né? As pessoas não sabem avaliar, principalmente quem está entrando no SOC, avaliar o que é o quê, né? Quer ver? Vamos piorar agora a situação. Vamos trazer para a realidade. Porque eu acho que o podcast é para isso, né? Sim. Vamos trazer as pessoas para a realidade. Vamos lá, vamos voltar para a história do restaurante, ok? Quando começa a mágica mais do restaurante? Quando a comida chega. Então vem um caminhão lá, uma van cheia de caixa, que é o que vai ser vendido no restaurante. Então vem alface, tomate, a carne congelada, o peixe, sei lá, vem tudo isso aí. Vamos fazer analogia com o SOC agora, tá bom? Quando chega lá o caminhão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a triagem. Então o que é de geladeira tem que ir pra geladeira rapidão. O que é verdura tem que ir pra área limpa lá. O que é... No SOC, a gente recebe o quê? A gente recebe também um caminhão, só que com telemetria, log, um monte de coisa lá. E só que o que está acontecendo hoje nas empresas? Entendeu? Isso é sensacional. Imagina só, o pessoal vai lá e coloca um negócio chamado CIEM. Beleza? Não vamos entrar no detalhe do que é CIEM, que isso não importa. Mas vamos pegar todas as mercadorias e vamos colocar lá dentro, lá. Tudo que chegou, vamos colocar lá dentro. Só que eles estão... Como que está sendo colocada a informação lá dentro? Imagina só, chegou o peixe, o arroz, etc. Tá todo mundo jogando no chão e misturando toda aquela comida lá. Então tá tudo misturado. Então, que era pra estar tudo guardadinho, cada um no lugar, tá tudo misturado. Aí o que acontece? A informação tá toda misturada lá, a gente precisa preparar o prato. Chegou o pedido. Cara, o peixe tá misturado já com arroz no chão, vamos ter que limpar ali o peixe. Então, o que tá acontecendo hoje, tô fazendo essa analogia por quê? Porque o que tá acontecendo na vida de quem trabalha com cibersegurança é isso. Tá vendo uma avalanche de dados, de informações. Essas informações estão todas misturadas. Em muitos casos, eles nem entendem o que tem ali. E na hora que precisa achar alguma coisa, tem que ficar limpando, separando, até achar alguma coisa ali. E isso é uma estratégia que gera uma mega desvantagem para a organização, para a operação, para todo mundo. Então, aonde que eu quero chegar com esse ponto? É que hoje, o que falta nas organizações é uma coisa chamada modelo operacional. Não tem modelo operacional. Tem o quê? O pessoal vai lá, tem um problema? Compra a ferramenta. Qual é o problema? Vamos comprar um lugar, então, para armazenar toda a comida. Põe a inteligência artificial para fazer. Automatiza o caos, né? Aí tem outra... Isso aí eu nem ia fazer essa pergunta agora. Vamos lá, né? então vamos falar da IA. Antes... Então, o primeiro ponto é assim, ó. Antes de eu guardar as comidas que chegaram, os logs, vamos falar assim, eu preciso organizar eles, que a gente vai chamar de normalização lá das informações. Tá bom. Então chegou igual, comprei um produto, a nota fiscal vem em chinês, não entendo nada de chinês, eu preciso transformar do chinês para português. É exatamente isso que a gente faz na área de cibersegurança. Quando vê um ataque cibernético, um evento, uma telemetria, um log, seja lá, não tenho a mínima ideia daquilo lá, preciso transformar numa linguagem que eu entenda. Sim. O primeiro ponto é esse. Legal. Só que o que está acontecendo hoje é uma avalanche de informações. Vamos voltar para a história da comida. Como é uma avalanche de informações, um ser humano hoje não está dando conta de olhar isso. E ele fica lá no chão, lá, tentando... Só que o que está acontecendo? A comida que está indo para a cozinha é a comida estragada, que misturou e está contaminada. Por quê? Porque o cara perdeu tanto tempo lá separando as coisas que ele deixou passar alguma coisa estragada. Voltando para o mundo nosso de cibersegurança, a comida estragada é o ataque cibernético. Então ele tem tanto... deixa eu explicar isso de outra maneira. Imagina só, a gente é dono de um restaurante e aí 80% dos pedidos é zoeira. Não é pedido, é alguém zoando a gente lá. Que a gente vai chamar de falso positivo. Só 20% dos pedidos. Então o que está acontecendo hoje nas operações de cibersegurança? É como se chegasse pedido pra gente lá do nosso restaurante lá, mas não é verdade, é alguém passando trote na gente. Então hoje as equipes de cibersegurança, 80% do tempo delas, praticamente, estão recebendo trote virtualmente falando. Aí, aonde entra a inteligência artificial na história? A ideia da inteligência artificial é entender o que é uma atividade que é repetitiva, que é toda hora a mesma coisa, que são esses 80% de trote. Vamos colocar a IA para pegar os trotes e armazenar as coisas onde tem que armazenar bonitinho. Isso é possível, isso é inteligente de ser feito. Agora, o que não é trote, aí vai cair para os especialistas
Porque precisa ter uma visão estratégica que a IA não tem hoje para a gente começar a tratar. Principalmente quando a gente fala de construir uma agenda proativa preditiva, que é a caça de ameaças. E aí, então, isso tudo que eu estou falando para vocês é modelo de operação. Mas o que o cara faz? O cara lá, que eu falando, o líder, o gestor, etc. Ele vai lá e fala, não, vamos comprar... Eu tenho um carro aqui, sei lá, não lembro os nomes dos carros aqui no Brasil, sei lá, tem um Peugeot, sei lá, 208. Tem esse carro aqui, né? Peugeot 208. Sim. Aí eu vou comprar um volante de uma Ferrari e vou colocar no meu Peugeot 208 e aí eu vou conseguir ir mais rápido. É isso que eles estão fazendo hoje. Sim. Então não é um modelo de operação, eles estão colocando mais ferramenta. Então, por isso que eu sempre trago essa analogia do restaurante. Porque fica fácil de perceber. Se você está lá recebendo um trote, se a comida está misturada, ou se a equipe tem uma ideia qualquer. A agenda hoje é a IA trabalhar nesses 80% e a turma fica com os 20% estratégico mesmo. A questão é que para chegar no nível de automação, a operação precisa passar por uma coisa chamada nível de maturidade. Então, se ela não tem pessoas treinadas, se ela não tem processos bem documentados, ela não consegue aumentar a maturidade dela para ter automação. E aí é o que vocês estão vendo, a empresa investindo... Gargalo, né? A empresa vai lá e fala, vamos colocar um software. Tipo, dane-se que é software. Vou colocar um software. Cara, é colocar volante de Ferrari num carro que, sei lá, tem um motor 1000. Não vai andar. Queria que você falasse um pouco agora e também aproveitando e olhando principalmente para aquela câmera, né? Falar um pouco o que é o SOC Tips, como que surgiu, como que funciona. E é isso, né? Sobre o que é um SOC Builder, né? Também. Legal, vamos lá. Bom, nós estamos vivendo uma era assim que hoje é uma era assim muito disruptiva. Tudo que a gente aprendeu ontem já mudou tudo hoje. Então qualquer pessoa que entrar na área, por exemplo, eu peguei o notebook LM lá e construí uma simulação de incidentes usando o notebook LM. Qualquer pessoa poderia ter feito aquilo, né? Então o SOC Tips, o que é? O SOC Tips na verdade nasceu para trabalhar as questões de centros de operações de segurança, ou seja, trazer toda essa visão que eu falei de modelo de operação, mais essa parte de desenvolvimento de pessoas, mais essa visão estratégica para os provedores de serviços de cibersegurança ou para as empresas que querem montar o seu centro de operações de segurança. E acabou que tudo isso depois virou uma mentoria, porque a SOC Tips, apesar de estar entregando um projeto de operação de cibersegurança, mas a operação ela depende de liderança. Então, hoje, a SOC Tips ela tem essas duas frentes. Tem a frente de consultoria de centros de operações de segurança e tem a mentoria Manual do CISO, que é hoje o carro-chefe. Ela cresceu demais a mentoria, tem gente de vários países. Por quê? Porque todo mundo entendeu, as pessoas entenderam que o problema não está na tecnologia. O problema está em como eu vou me relacionar com as pessoas, como eu vou me comunicar com as pessoas, como que eu vou ter conversas difíceis, se eu preciso dormir mais, se eu preciso comer melhor, se eu preciso treinar, um monte de coisa para realmente estar sentado ali na mesa onde as decisões são tomadas. Muito bom. Você também está lançando um livro? A gente pode Verdade, vamos falar do livro. Porque o Aldo tá falando desse livro aí vai algumas semanas já, né, Aldo? Nem eu vi o livro ainda, vai ser lançado amanhã o livro. Amanhã? Olha só. Eu só não tô Se quiser divulgar. Mas vai ter algum evento? Vai. Vai ser um mega evento, onde é um livro sobre Next Generation SOC. Então, exatamente, modelo de operação para você sair realmente do operacional e ter uma visão mais holística, né, de um centro de operações de cibersegurança. Então, vai ter o lançamento do livro amanhã. É um evento que começa das 10h30 da manhã e vai até às 16 horas. Vai ser onde? Vai ser aqui em São Paulo, não lembro o nome do local, mas assim, é um evento fechado para 150 líderes de tecnologia e cibersegurança. Então, assim, vai ser um mega evento, mas a ideia é essa, é a gente trazer conteúdo para o mercado, servir no mercado realmente para desmistificar esse tema e todo mundo parar de falar tecniquez e vamos começar a nos conectar com as pessoas do jeito correto mesmo, falar do jeito que todo mundo entenda. Muito bom. Isso vai ser só o pessoal da live aí que tá no Instagram, porque o pessoal do YouTube vai... Provavelmente esse evento já aconteceu. Então, sim. Então, muito bom. E ele vai... E assim, esse livro vai ser lançado em plataforma digital? Esse livro... Olha que interessante. Esse livro ele só vai ter físico. Uhum. E antes do lançamento, já vendeu mais de 1000 cópias.
Antes do lançamento. Nem lançou, a pré-venda dele já vendeu mais de 1.000 cópias. Então, assim, diz a lenda que vai ser o livro mais vendido de cibersegurança do Brasil. Pelo aquecimento, Então, amanhã, por exemplo, já tem mais 200 livros para eu assinar. Então, assim, vai estourar. Pô, maneiro, hein? Vai estourar. E aí a gente pode escrever um livro juntos também. Então, né? Vamos fazer o nosso com aqui. Com certeza. Vamos fazer o nosso também aqui. Já tá o desafio aqui para vocês aqui da gente montar um projeto juntos. A gente tem um... Ninguém fala a criação de um podcast, né? De cibersegurança. Mas é só... Esse livro é uma estratégia, que eu não vou abrir aqui os bastidores para quem tá assistindo, mas ele tem uma... Ele vai ser só impresso, esse livro. Ah, só impresso. Só impresso. Tá. Esse vai ser só impresso. Mas esse ano ainda vai ter outro lançamento, que esse vai ser digital. Ô, Deni, a gente tá se aproximando do fim do episódio, né? Eu queria Infelizmente. Infelizmente, porque senão a gente teria mais horas e horas aqui para falar sobre vários outros assuntos. Mas não vai faltar oportunidades aí. Aldo, você quer fazer uma última pergunta pro Deni? Eu acho que fica o canal aberto, né? Se ele quiser deixar alguma mensagem, não sei, o pessoal da mentoria ou o pessoal da área de cibersegurança, enfim, do LinkedIn, quiser deixar uma última palavra. A mensagem que eu quero passar é isso, pessoal. Vamos parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro mesmo, buscar essa resposta dentro de nós, que é o que eu faço de extraordinário que ninguém mais faz. Uma coisa que eu até comentei com a minha esposa é o seguinte, por exemplo, vou ter sociedade com alguma pessoa agora, eu vou refletir o que essa pessoa faz que eu não faço. Se não tem nada diferente, então não vou dar o próximo passo. Então, estou trazendo isso por quê? Porque essa reflexão do que a gente faz de excepcional, que ninguém mais faz, isso vai mostrar para você como você vai se posicionar, para onde você vai colocar a sua energia. Que é isso, e servir. Servir, não pensar no se o resultado é bom ou é ruim. Vai lá e serve. Por quê? Porque quem chuta a bola no gol é quem vai fazer o gol. Só faz o gol quem chuta a bola no gol. E é isso, cara. Essa é a mensagem. Vamos para cima, que tem muita coisa aí pra gente construir juntos ainda. Muito bom. Acho que é isso. Então, bom, acho que é assim, mais uma vez, né? A gente gostaria até de ficar muito mais tempo, né? Falando sobre... Você falou uma última mensagem, eu gostaria que você falasse uma outra última mensagem agora. Em relação... Você é professor? Também sou professor. Você é professor também. Mandar uma mensagem para os alunos, para os estudantes, não só seus, né, mas outros também, principalmente para quem está entrando na área, assim, que a gente sempre faz essa pergunta no final do podcast, né? Do que a pessoa está entrando em cyber agora, o que ela tem que um conselho para um estudante? Muita gente pergunta, tá, se você estivesse começando hoje, né, o que você faria da sua vida, né? Exatamente. Hoje, assim, as pessoas estão focando muito na parte de ferramentas. O que eu faria de diferente? Eu começaria fazendo o básico bem feito. Então, o que é o básico bem feito? Por exemplo, quando a gente fala de resposta a acidente, que é um tema que explodiu, vai lá, aprende o que é uma ISO 27035, o que é o documento do SAM 800 traço alguma coisa. Vamos entender o que são essas estruturas de trabalho? Então, assim, façam o básico bem feito. Por quê? Porque depois que eu entender o básico bem feito, qualquer ferramenta que eu for trabalhar, eu vou entender com mais profundidade o propósito dessa ferramenta e como implementar ela atendendo exatamente os requisitos daquela organização. Então é isso, gente. Façam um básico bem feito, estudem os frameworks e depois a gente vai para a cena dos próximos capítulos aí, que é como implementar tudo isso na prática. Isso aí já é outro episódio. Já é outro episódio. Deni, foi um prazer você estar aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. E, Aldo, por favor, faça o encerramento aí que você sempre faz. É isso aí, pessoal. Então a gente microfone. No próximo episódio. Esqueci o microfone. É porque a câmera tá aqui, o microfone tá aqui. É normal. É isso aí. Então a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Fica com Deus. Tchau, Valeu, tchau. obrigado. Valeu, pessoal.